Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor, para a glória de Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo, que é digno de toda a honra e de toda a glória. É o leão da tribo de Judá. Agradeço a Deus o privilégio e a honra de retornar a esta nobre cidade e a receptividade que sempre nos prestam neste lugar. Deus abençoe a todos por toda a sorte e bênção, em nome de Jesus Cristo. Pastor Marcelo tem um estilo de mensagem não muito agradável, mas você já conhece o pastor pela misericórdia. Temos algumas marcas nesta cidade, desde que pisamos aqui, de milagres, salvação de almas e coisas lindas que Deus fez. Pode ser que eu tenha mudado da última vez que eu estive, mas Jesus não mudou não. Continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente, o mesmo tempo. Apenas a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo número 1, versículo 21, 22 e 23, em nome de Jesus. Está meu amigo ali de São Benedito, Rio Preto, pastor. Deus abençoe, satisfação em rever, um abraço no coração. Deus abençoe, me amo em Cristo, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus 1, versículo 21, 22 e 23. Logo após estaremos orando por milagres em nome. Nos colocamos em pé em reverência a essa santa palavra do Senhor. Glória! E depois estaremos orando por cura e por libertações, como de costume. E Deus vai continuar dizendo que Ele é Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga leia para mim. Diz assim a Bíblia Sagrada: e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mais uma vez, para memorizar: e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. Amém? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Me escutem por bondade. Louvado seja Deus. Me escute. Quando a Bíblia Sagrada expressa que isto foi dito por parte do profeta, que a virgem conceberia um filho e lhe poria o nome de Jesus, pois ele perdoaria o seu povo de seus pecados. A Bíblia não estava mencionando nenhum dos profetas menores. A Bíblia estava se referindo a um dos profetas maiores, que mais falara de Jesus Cristo, e não podia deixar de ser outro, a não ser o profeta messiânico, o profeta Isaías. O profeta Isaías foi o profeta que mais falara de Jesus Cristo, ao qual o seu nome quer dizer: o Senhor salva. O nome do profeta Isaías é citado 50 vezes no Novo Testamento. O profeta Isaías era um homem casado com uma profetisa, pai de 2 filhos e filho de Amós. O profeta Isaías foi o profeta que profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e iniciou seu ministério no ano 740, no ano em que morreu o rei
Josias. Provavelmente, alguns historiadores dizem que Isaías fora criado e educado em um lar aristocrata, com uma influência política e religiosa. Mas Isaías não tinha, pastor Gleison, a intenção de ser profeta, pois tinha uma posição cobiçada. Ele servia como escriba na corte real. Ele servia como escriba no palácio do rei. Mas Deus, olhando do céu e vendo a situação que estava vivendo a nação de Judá e Israel, Deus tinha que levantar um profeta naqueles dias. E os olhos de Deus começam a correr sobre a terra e vai parar dentro da corte real, aonde estava Isaías, o escriba do rei. E Deus, ali olhando para ele, faz a ele uma convocação, convocando ele para uma grande obra: pregar contra o pecado, pregar contra a idolatria, pregar contra os falsos profetas, pregar contra os falsos sacerdotes, pregar contra os governantes errados. Isaías naquele momento entendeu a responsabilidade que ia lhe ser dada, pois ele sabia que ia lhe custar muito caro trazer uma mensagem daquele porte de conserto e arrependimento. Mas ele não tinha para onde correr. É como você, pastor, é como você que foi convocado para servir como profeta na seara do Senhor. Não tem para onde ir. E Deus, quando convoca um profeta, chamando ele para esta grande obra, Deus não faz a ele promessas de riquezas, de grandes heranças, de grandes coisas, não. Deus diz para ele que o negócio ia ser estreito, ia ser chumbo grosso, e não foi muito bom para ele, não. Pois a história diz que o seu ministério durou 60 anos e a recompensa dele foi cerrada ao meio por um rei que se chamava Manassés. Mas ele, ouvindo o chamado do Senhor, ele teve que ir adiante. Não é como muitos pregadores de hoje, que quando faz um seminário teológico, ele já se conclui, como eu fui fazer encerramento de alguns, e você pergunta qual é teu objetivo na terra. Após pegar esse diploma de bacharel, os pastores vão ficar ricos. Eu tenho uma oratória muito boa. Meu negócio é ganhar dinheiro, porque agora eu sou um grande pregador, eu conheço os oráculos sagrados. O meu objetivo é estar nos grandes eventos, grandes congressos, mostrar o meu conhecimento e os anéis que Jeová forrou meu dentro. E Jeová diz: está todo errado, meu amigo. Eu tenho pressa em conquistar as almas que estão indo para o inferno, pois Satanás não tem medo de anel, de diploma, de bacharel, de doutor em divindade, de homem de nobre oratória. Mas o diabo teme o profeta que foi convocado e tem vindo no altar para resgatar as almas do inferno. Este Satanás vai respeitar. Então não adianta ter mais anel do que dedos, porque anel não compra alma, anel não compra unção, anel não faz descer a graça, anel não cura o inferno, anel não expulsa Satanás. O que expulsa Satanás é a graça e a autoridade que Jesus colocou na tua vida, dizendo: eis que nos dá o poder para pegar serpente e escorpião, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Mas Isaías diz: Senhor, qual é a minha mensagem? O
O que é que eu tenho que levar? Aí Deus começa a destrinchar para ele. Isaías, o rico está humilhando o pobre. Segundo, os jovens e adolescentes abandonam seus lares quando crianças e estão se entregando aos prazeres carnais. Terceiro, a idolatria tem tomado conta. Quarto, os sacerdotes estão agindo errado. Quinto, os profetas que eu levantei para uma grande obra estão mais amantes de si mesmo do que amigos de Deus. Eu tenho um compromisso com esta nação. Eu não pouparei o cativeiro se não houver um arrependimento. Aí Isaías começa a pegar naqueles dias. Ele começa a falar do rico que humilhava o pobre. E não é diferente dos dias atuais, não. Hoje você é medido pelo que tem. Você não tem nada, você não vale nada. Você tem alguma coisa, você vale alguma coisa. Quantos empresários que humilham seus empregados. Quanta gente de poder aquisitivo bom, que poderia fazer muita coisa, mas não está interessado no pobre e nem no necessitado. Para eles são pessoas sem valor e sem nexo, pois o seu coração está preso à materialidade financeira. Mas o dinheiro não muda história, o dinheiro não muda família, o dinheiro não cura ninguém. O dólar americano, o euro europeu, a libra esterlina, o cruzeiro brasileiro não pode mudar a história de alguém, porque Deus não está preso ao dinheiro, Deus está preso à sua alma. Tanto faz você ser o homem mais rico da terra, ou ser um Bill Gates da atualidade, ou ser um faxineiro, um garri de rua, um vendedor de cachorro quente, ou um pescador de alto mar. Deus não está interessado no seu nome, a qual a terra me deu por glória. Deus está interessado na alma que está dentro de você, porque o céu não vai entrar fama, não vai entrar dinheiro, só vai entrar as almas. Ei, mas o homem da terra ainda acha que o dinheiro manda. O dinheiro manda matar. O dinheiro lhe traz posse, o dinheiro lhe traz poder, mas eles não estão sabendo, pois o terceiro rei mais falado, depois de Salomão, foi Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, às vésperas da sua morte, ele reúne os seus letreiros e diz para eles assim: escreva 3 pedidos que eu tenho que fazer. E perguntaram: quais são os teus pedidos, Alexandre o Grande? Ele disse: o primeiro pedido, quando eu morrer, eu quero que os médicos que cuidaram de mim até o dia da minha morte carreguem o meu caixão até o buraco onde eu serei sepultado, que será em minhas próprias terras. Segundo pedido de Alexandre Grande, ele disse: eu quero que quando eu morrer, o meu caixão, vocês deixam as laterais abertas e deixam meus braços do lado de fora, e os médicos que foram levar, diga para eles fazer este movimento, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para que as minhas mãos fiquem balançando. Terceiro pedido de Alexandre Grande, ele disse: quando eu morrer e for sepultado, pegue toda a minha fortuna, ouro, prata, bronze, diamantes, todos os bens que eu conquistei, derramando sangue de pobres e inocentes camponeses, e espalham pelo caminho, até o lugar onde eu serei sepultado. E alguém se atreveu e disse: mas Alexandre, por que é que você quer fazer este pedido? Aí ele começou a expressar: anota nos anais reais e marca este pedido meu. No dia da minha morte, eu quero que os médicos carreguem o meu caixão, para que todos contemplem e vejam que quando a morte chegar, a medicina será envergonhada, pois não terá poder sobre ela. E eu quero que todos contemplem os que serão envergonhados levando o caixão e dizendo: eu não tenho poder sobre a morte e não pude trazer a vida, levar até onde eu fui sepultado. Mas o segundo pedido dele, ele disse: porque é que o senhor quer o caixão aberto e as mãos do lado de fora? Ele disse: para que todos contemplem que de mãos vazias eu vim para a terra e de mãos vazias eu vou voltar. Nada eu vou levar,
E o terceiro pedido de Alexandre o Grande, ele disse: pegue prata, ouro, diamante, todos os bens que eu conquistei, derramando sangue de pobres e inocentes, espalha pelo caminho, para que todos contemplem e vejam que todos os bens que eu conquistei na terra, derramando sangue de pobres e inocentes, aqui eu ganhei, aqui eu vivi, aqui eu me senti honrado, mas aqui vai ficar, nada eu vou levar, tudo aqui vai ficar. Mas quando se compara Alexandre o Grande e Jesus de Nazaré, são comparações diferentes, porque os médicos tiveram que levar o corpo de Alexandre o Grande até o lugar onde ele foi sepultado, porque os médicos não tinham poder sobre a morte, e ali ele foi enterrado. Mas quando Jesus morreu, ele apenas foi levado até a tumba de José de Arimateia, que foi emprestada, porque ele não ia permanecer ali muito tempo não. O que Alexandre Grande não tinha sobre a morte, Jesus tinha sobre a morte, porque ao terceiro dia a voz de Deus bradou e ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Ei, mas Alexandre Grande pediu que suas mãos fossem do lado de fora, balançando, porque de mão vazia ele veio e de mão vazia ele voltou. Mas Jesus foi diferente, ele não foi de mão vazia não, porque quando Jesus aparece aos 11 em Marcos capítulo número 16, Tomé foi o primeiro a avançar, olhou para ele e disse: tu és o Cristo? Ele disse: eu sou. Ele disse: eu quero ver a mão, eu quero ver a marca, eu quero ver a marca da mão. Ele disse: por quê? Porque a marca da mão foi a marca do sacrifício da cruz, foi o sangue derramado que perdoa o pecado. A marca está na câmara machuca. Jesus não foi de mão vazia. Ele disse: eu tenho uma marca, eu tenho uma marca dos cravos, eu tenho uma marca do sangue que escorreu. Alexandre Grande, às vésperas da sua morte, ele disse: espalhe pelo caminho ouro, prata, pedras preciosas, para que todos contemplem que todos os bens conquistados aqui na terra, aqui eu conquistei e aqui vai ficar. Mas Jesus foi diferente. Jesus não veio para a terra atrás de prata, atrás de ouro, atrás de pedras preciosas. Jesus não veio atrás de fazer fortuna, pois ele disse que a maior riqueza não é os ouros da terra, o corredor do ouro e da prata. A maior riqueza de Jesus chama a alma, pois ele disse: fica em paz, acautelai-vos, eu subirei ao Pai para nos preparar uma morada, porque aonde eu estiver, estará vós também. Aonde eu estiver, a igreja vai estar. A riqueza de Deus é as almas. Só tem a riqueza dele. Adora ele, adora ele. Aonde está a riqueza dele? Mostra para o diabo: minha riqueza é alma, minha riqueza é alma, minha riqueza é almas. Alabaxamarácias, orientas. Só quem faz parte da riqueza de Deus ergue a sua mão e exalte ele um minuto dizendo: Pai, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho a minha alma para ti. Estão na terra. É por isso que Romanos 1,16 diz: eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Alacalamaxúrias, alabacamaramaxéias, alabacamaramaxúria.
Isaías sabia que a mensagem ia lhe custar suas amizades, as suas influências cair por terra, mas ele tinha que obedecer o chamado de Deus. E ele começa a dizer: os jovens estão abandonando seus lares. Não é diferente da atualidade dos dias atuais. Satanás tem enganado uma geração de jovens e adolescentes que aos 12 anos já se tornam mães solteiras, aos 13 anos já destrói suas infâncias, aos 12 já usam drogas e bebem. Muitos estão trilhando para um caminho errado, porque não sabe ainda o que é o sentimento de uma mãe quando vê um filho nas drogas, uma filha na prostituição. Não sabe o que é o sentimento de uma mãe quando vê uma filha aos 12 anos gestante. O lar se acaba, o chão some, a lágrima desce, o pai chora quando vê um filho assassinado nas ruas de Urbano Santos, quando vê um filho atrás da grade, porque se perdeu os prazeres desta vida. Mas como ouvirão se não há quem pregue que existe esperança mediante uma situação de pregadores que ficam enfeitando a palavra como um bolo confeitado? Pastor vai pregar sobre isso, não dá ibope. É melhor falar da arca tirada da casa do Obed-Edom, é melhor falar dos adornos dela, é melhor falar da vara de Arão, é melhor falar da coisa da atualidade. Ei, Deus, quando no céu soar as trombetas, ele não vai perguntar para pregadores qual foi o seu melhor terno, era da Boxfield ou da Calvin Klein, quais eram os seus sapatos, era cromo alemão ou aquele cromo inglês. Não, Deus não vai perguntar qual foi o condomínio de luxo que ele morou, qual foi o maior cachê, qual foi as maiores ofertas. Não, Deus vai dizer: cadê as almas? 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 Eu lhe dei uma missão. Onde estão as almas? Pregar sobre a carruagem de fogo é fácil. Eu quero ver subir nela. Deus vai dizer: cadê as almas? Quantos jovens largados pelas esquinas, bêbados caídos pelas ruas, quantas mães chorando aqui esta noite porque o filho não voltou desde ontem para casa, quantas famílias destruídas que já tem marca de um filho que foi assassinado, quantas mães estão prostradas agora dizendo: Santo Antônio, me ajude, Santo Expedito, me ajude, Santa Inocência, me ajude, Santa Imaculada, me ajude, Santa Fátima, me ajude, Santo Expedito, São das Causas Impossíveis, me ajude. Eu só tenho esperança em Ti, eu só tenho esperança em Ti. Mas como ouvirão se não é quem pregue para dizer? Santo Expedito não é o santo das causas impossíveis, ele não muda drogado, ele não muda viciado, ele não restaura lá, ele não restaura a família. Santo Expedito nasceu em 1817, a sua biografia diz que ele nasceu na Armênia, é desconhecido como santo dos milagres, pois ninguém o viu, ninguém catalogou. Hoje é usado lá em Banda, e daqui em Banda como Exu dos milagres. Mas como ouvirão se não há quem pregue que Santo Expedito está no templo central da Igreja Católica de Armênia, que quando você chega lá, eles vão dizer: aqui está o Santo Expedito e seus restos mortais estão ali. Aí alguém vai dizer: como é que eu posso pedir ajuda para um Deus que é morto, para um santo que é morto, para um santo que seus restos mortais estão na caixa sendo velado ou talvez empoeirado? Mas como ouvirão se não há quem pregue que quando vai a Jerusalém, na tumba de Jesus foi sepultado, existem 3 faixas escritas: inglês, espanhol e português. Ele morreu, foi sepultado aqui, mas seus restos mortais não se encontram aqui, porque ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive.
Meu Deus, é só falar de ti que ele vem. É só falar dele que ele vem. É só falar dele que ele vem. É só falar dele. Ei, você que está aqui esta noite, ainda há esperança para a tua casa, ainda há esperança para o teu filho, ainda há esperança para a tua filha, ainda há esperança para o teu marido que bebe, ainda há esperança para o desemprego, ainda há esperança para a depressão, ainda há esperança para você receber a cura, ainda há esperança para Deus mudar a tua história, ainda há esperança para Deus entrar na tua casa, ainda há esperança para você ser feliz. Nada está caminho ainda, se não tem quem paga pego, ele vive, ele vive. O Deus da esperança não é São Benedito, não é São Expedito, não é São Grosseja, não é Padre Cícero, não é Santo Bento, não é Imaculada, não é Conceição, não é Inocência, não é Fátima, é Jesus de Nazaré, é Jesus de Nazaré, não é Vela de Sete Dias, não é Patuá com olho de ouro, não é Espada de São Jorge, não é Galo de Arruda, é Jesus de Nazaré, é Jesus, é o Senhor, é o Senhor. Começar desse porte derrubada. Quem disse o que falta é unção, o que falta é graça. Não é pra cá, tudo é fácil. Aleluia. Mas como ouvirão se não é quem pede? Oh, quão formosos são os pés daquele que está no céu. A verdade da fé. Os governantes estavam agindo errado. Eu nem vou falar muito. A idolatria tinha tomado conta da ração de Judá e Israel. Não é diferente dos dias atuais. Idolatra-se cachorro, papagaio, rato, macaco, dinheiro, carro, trono, coroa, glória, posição. Idolatram homens grandes pregadores que idolatram. A idolatria tinha que ser interna e não externa. Idolatrar o que Deus deu a ele e não a ele. Mas é diferente. Eu estive num grande congresso aonde ia estar cantando o cantor Thales Roberto, mas ele se ausentou, não compareceu. Havia umas 15 a 20 mil pessoas. Aí o pastor avisou do púlpito: irmãos, aconteceu um imprevisto, o cantor não vai dar para vir. Aí formou-se um coral, pastores, e dizia: o cantor não vem? Aí o pastor disse: mas Jesus está aqui. Só faltaram dizer: mas Jesus, nós queríamos ver o cara, meu irmão. Aí aqueles bolos começaram a descer e ir embora. Aí a Bíblia vem dizendo: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia diz que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Pai Roberto pode ser um bom cantor, mas não muda a vida, não perdoa pecado, não expulsa demônio, porque o poder do sobrenatural não está no homem da terra, está naquele. Alaxanda Câmara Súbria. Quem pastor? Quem pastor? Está naquele que lá na cruz do Calvário.
recebeu uma coroa com 71 espinhos, cravos na mão pregado de 7 centímetros, seus pés atravados com cravos de 24 centímetros, furado as suas laterais, o sangue escorria naquele madeiro, aonde a morte se apresenta do lado, e ele diz: morte, me mate. A morte diz: eu não posso te matar, eu não tenho poder na tua vida, porque tu és o Cristo, o Filho do grande Deus, o que veio para vencer a morte. Então nessa morte, onde está a tua vitória? A guerra com Lúcifer apareceu. Ele disse: Lúcifer, me mate. Lúcifer disse: eu perdi a guerra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí ele disse: então onde está teu aguilhão? Desça. É aquele que olha para onde e diz: Pai, eu venci a morte, eu venci o diabo, eu venci as trevas, eu venci a doença, eu venci a droga, eu venci a porta do céu. Está consumado. Aleluia. É onde ele desce agora, lá no inferno, creio eu, para tomar a segunda chave, pois a primeira ele deu na mão de Pedro, antes da cruz do Calvário. Eu creio que quando ele desceu lá estava Lúcifer. É uma ilustração, mas eu creio que o inferno disse: acabamos com ele, Lúcifer. Eu acho que acabamos. E de repente escutam passos. Creio eu, uma ilustração, mais ou menos assim, ó, pisando forte. Aleluia. Eu creio que os demônios olhou para ele e disse: Lúcifer, ele vive! Ele vive! O inferno tremeu. Ele barrigou indo até Satanás, pisou em sua cabeça e disse: eu não vou matar agora não. Gênesis 3,15 disse: é mais na frente, mas eu quero a chave. O que? A chave. Qual chave? A chave da vida, não é logo, macho. Agora! Satanás deve ter pegado a chave e disse: está aqui, tremendo. Aí ele segura a chave na sua mão. Ergue para o alto e diz: Pai, agora todo o poder é me dado no céu e na terra, e as portas do inferno não prevalecerão. A chuva só acorda com fé, só acorda quem crê. Ele tem a chave da tua vida, ele tem a chave da vitória, ele tem a chave da tua casa, ele tem a chave da resposta, ele tem a chave, a chave, a chave. Meu Deus! Ababacalamachuras! Não reclamas! Mas ele não para. Agora Deus vem comprando sacerdotes. Sacerdotes e profetas. Ambos trabalhavam para o mesmo Deus, mas a função era diferente. O sacerdote e o profeta. O sacerdote é quem ouvia Deus. Não. O sacerdote é quem ouvia o povo e levava para Deus a necessidade do povo. O profeta era ao contrário, era quem tinha que manter um padrão de vida regrado, afastado. A maioria dos profetas viviam no anonimato. O profeta ouvia Deus e levava para o povo o que Deus queria dizer. Mas a pergunta é: aonde está o sacerdote? Se tem que ouvir o povo, a necessidade, a dor, a tristeza, o problema do lar, o problema da família, se ele tem que ouvir isto e levar para Deus, o sacerdote perdeu a patente.
viraram verdadeiros fofoqueiros, leve trás de porta em porta, destruidores de sonhos, homens que contam problemas da atualidade para ver a derrota do seu próprio irmão. Eu vou dar um ponto aqui, deixa o sacerdote para lá. Está agindo errado, porque a missão dele é levar a sua dor até Deus. Mas não podem escutar nada, porque do que escutam sai de porta em porta dizendo: eu sei quem está errado. Mas como se não bastasse, Isaías vem dizendo: os profetas que eram para ouvir a Deus e levar a mensagem de Deus ao povo, cadê eles? Homens que eram para ter uma vida regrada, uma conduta de vida santa, para ter comunhão com Deus, cadê eles? Cadê os profetas? Que os profetas? Profetas que vivem adultério não é profeta. Profetas que bebem e deixam dívida no hotel para os pastores pagar não é profeta. Verdadeiros missionários, não mercenários da fé, só vou por tal valor, com menos eu não vou. Que os profetas? Que os profetas que trocam 3, 4 vezes de mulher? Que os profetas são esses? Com testemunhos mentirosos no altar? Que os profetas são estes? Que vem enganando uma geração que está sofrendo? Cadê os profetas? Eu prego no maiores eventos e depois saio adultério bebendo. Eu prego no maior evento deste Brasil e depois largou a esposa 3 vezes. Que os profetas? Cadê eles? Cadê os homens que têm uma missão de tirar as almas do inferno? Estão fazendo o evangelho a pior vergonha da terra. Aonde a Dilma foi para a igreja, depois foi para um terreiro de macumba e disse: para mim tudo é igual. Evangelho é poder de Deus. Evangelho é cobrança, é mudança de comportamento, é mudança de história. Evangelho é cura, é libertação, é avivamento, é restauração de casamento, é restauração de lar. Evangelho é salvação de drogado, de mendigo, de alcoólatras. Que os profetas? Não se preocupe não. Deus vai levantar o tapete e vai varrer essa raça ruim da terra. Sai, eu tenho pressa. Tem família sofrendo, tem jovens drogados, tem moças na prostituição, tem gente perdendo pela rua, tem famílias destruídas. Saias! Mas uma pergunta é dita: se varrer os profetas da atualidade, vai acabar, pastor profeta? Vai nada! Por quê? Há uma geração chegando em Urbano Santos, na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, na Quadrangular. Há uma geração de profetas sendo levantada de novo para fazer a diferença. O Urbano Santo vai receber esta geração. Marianas! Te prepara, pregadores. Te prepara, profetizas. Não importa a tua igreja aqui, o seu pastor está aqui no altar. Não se espante quando Deus começar a trocar os nomes e levantar uma nova geração interessada em almas, interessada em resgatar as almas do inferno, interessada em pregar o evangelho verdadeiro, interessada em povoar o céu. Deus vai levantar. Já tem aqui, deixa eu ver os profetas, deixa eu ver os profetisas. É o pregador, é você mesmo, é missionário, é você mesmo. Cadê você? Agora a nova geração agora, levante sua mão agora, é a nova geração de Deus, é a nova geração de Deus, é a nova geração de Deus. Povo de São Benedito, Deus vai levantar profeta, pastores do altar, Deus vai levantar profetas da tua cidade, porque Deus tem pressa em tirar as almas do inferno, as almas do inferno, as almas do inferno, as almas do inferno.
Só agora quem sente a chamada. Só agora quem já sente esse chamado. Você da Batista, Deus vai te levantar. Você da igreja quadrangular, Deus vai te levantar. Você da presbiteriana, Deus vai levantar novos profetas. Você da Assembleia de Deus, Deus vai levantar. Mata chamaressa. Só aplauda quem crê, o Todo-Poderoso Deus. Deus vai tirar cantores do anonimato. Deus vai tirar pregadores do anonimato. Igrejas vão encher espantosamente. Deus vai começar a soprar na terra. Porque Deus tem pressa em anunciar que os danos santos é do Senhor Jesus. Anunciar que esta cidade, os terreiros vão ter que sair mudar de lugar. Os pontos de bocadas na cor vai ter que mudar de lugar. Os botecos vai ter que vender outra coisa. As prostitutas vão ter que mudar de rumo. Porque a mão de Deus vai descer aqui. Mas pastor, como é que a esperança ainda? Para quem não sabe, pastor Gleison, o livro de Isaías é uma pequena Bíblia também. A nossa Bíblia tem 66 livros. Tem 39 ao Velho Testamento e 27 ao Novo Testamento. O único livro dentro dos 66 da própria Bíblia que tem 66 livros é o livro de Isaías. Os 39 primeiros livros do profeta fala-se de um tempo de cobrança, um tempo de arrependimento, um tempo que Deus está dizendo: arrependei-vos, porque ainda há esperança. Mas os 27 livros vindouros do profeta Isaías, antes de proferi-lo, ele queria ter uma certeza. Ele queria ter algo concreto. E Deus tinha na sua mão uma resposta. O profeta Isaías foi o único profeta que foi translatado ao homem para ele ver desde a criação, quando Deus desceu à terra, chamou pelo Espírito para cima, e lá na terra Deus começou a criar. No primeiro dia ele disse: haja luz. Isaías está vendo isto. Segundo dia, haja céu. Terceiro dia, haja terra. Quarto dia, haja sol. Quinto dia, haja peixes. Sexto dia, haja animais. Mas na terra apenas subiu um vapor, porque não tinha agricultor ainda. O céu olha para a terra e imagina que Deus vai voltar, e Deus não volta. De repente o céu começa a ver esta imagem: Deus abaixando sobre a terra e fazendo assim. Da história não é Michelangelo,
foi Jeová. Da terra ele começa a fumar algo e começa a fazer detalhes. Vem aqui, pastor Gleison. Ele começa a detalhes. Ele vê essas dobrinhas da orelha e começa: eu preciso fazer direito, porque é algo muito importante. Tem que ter essa dobrinha aqui. Tem que ter. Não, porque não tem que ter ela. Porque o som vai entrar por cima e vai chegar no tímpano, o tímpano vai vibrar e vai mandar mensagem para o cérebro. Meu Deus, ali ele olha outro, tem que fazer igual, tem que fazer igual. E começa com todo detalhe programar. Se programa, ele vai precisar de sobrancelhas por causa dos raios solares, para não atingir os olhos e nem queimar a retina. Eu vou fazer a sobrancelha. Ele vai precisar de 2 narizes, 2 braços, porque ele precisa respirar o suficiente para manter o coração batendo. Eu vou dar a ele 24 dedos, em cima e embaixo, porque ele vai precisar ter caminhos para mastigar, outros para cortar e outros para facilitar engolir. Ele começa a fazer aquilo. O céu está de olho. O que é que ele está fazendo lá embaixo? É nesta hora que o céu fica preocupado. Lúcifer está olhando por quê? Lúcifer foi criado pelo poder da palavra. Acha! Ele olha e diz: o que é que ele está fazendo com as próprias mãos? Por que ele não criou o homem pelo poder da palavra? Acha! Não, você me fez foi com as mãos. Esse eu vou ter o prazer de fazer. Após fazer ele, a Bíblia diz que Jesus, Deus agora, sopra nas narinas de Adão. E quando sopra, o boneco faz isso. E começa a andar. 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 Aí o céu olha e diz: ele fez um boneco igual a ele, com as próprias mãos dele. Aí Deus grita: este homem é minha imagem e a minha semelhança, obra das minhas mãos. Aplaude de pé, de pé, de pé, de pé. Diga para quem pode ter lado: você foi feito pelas mãos de Deus. 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 Pelas mãos de Deus. Acabou o pregador. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado. Mesmo que não seja evangélico, diz agora: olha a ciência agora. Sabe por que você é perseguido? Diga para ele. Olha lá como é que já está ali, ó. Não resistiu à palavra. Não resistiu à palavra. Diga para ela. Sabe por que você é tentada? Diga para ela. Diga para ele. Diga, irmão. Sabe por que você é perseguida? Sabe por que você é tentado? Sabe por que o diabo quer ver a destruição? Porque é nesta hora que o diabo se revolta, presta atenção, e quer tomar o céu de assalto. A Bíblia diz que qualquer um que fizer o seu ninho acima das estrelas, Deus o porá para baixo. É um dos anjos, eu vi Satanás ser lançado para a terra. Presta atenção agora, presta atenção. Quando Satanás foi lançado à terra, a única arma que ele tinha para mexer no coração de Deus era você. Era você. Pois lá no Éden, ele faz Eva pecar e faz Adão pecar. E quando Eva e Adão pecam, parece que acabou toda a esperança, acabou toda a alegria. Porque é que o diabo não entrou na maçã, como dizem, não entrou numa árvore, não entrou numa pedra. Porque o diabo precisa de um corpo.
pregador que fica mentindo, dizendo, eu estava pregando, irmão, e o Satanás entrou na lâmpada e jogou a lâmpada no estouro. Mentira, a lâmpada não estava parafusada, o diabo entrou em lâmpada. Aí eu estava pregando, e o diabo quebrou tudo, eu caí lá embaixo. Você caiu porque a madeira estava podre, você já estava podre também. Não foi nada de Satanás. Satanás não quer lâmpada, não quer madeira, não quer ventilador. O diabo quer almas. Ele tinha que fazer o homem pecar. Ele precisa de um corpo. E quando Adão e Eva pecam, Satanás olha para o céu e diz, Deus, eu acabei com as obras das tuas mãos. Preste atenção. Eu acabei. Agora eu vou jogar destruição na terra. Eu vou colocar drogas. Eu vou destruir famílias. Eu vou destruir lares. Eu vou destruir os jovens. Vou fazer moça ser estrupada. Eu vou fazer moça ser mãe solteira. Eu vou fazer jovens virar ladrão, virar bandido. Eu vou fazer mãe se matar. Eu vou fazer mãe morrer de angústia. Eu vou fazer pai beber cachaça. Eu vou colocar desemprego. Eu vou colocar destruição. Eu vou matar todos. Eu vou vir ao céu. É nesta hora que Jeová desce. É nesta hora que Jeová desce. Isaías olha. Agora Deus chama o diabo e diz, o que é que você vai fazer, Satanás? Eu vou destruir aquilo que tu criou com as próprias mãos. Os mendigos vão ficar pela rua jogados. As famílias serão destruídas. As mães vão se acabar. Eu vou colocar doença. Não vai haver paz na terra. Eu vou destruir tudo. Aí Deus diz, calma aí, Satanás. Nada está perdido ainda. Nada. Aí Deus diz, vem aqui, Eva. Por gentileza, me presta sua esposa aqui. Aí Deus olha, Satanás, para aí, macho. Para aí, maldito, calma. Eu acabei com tudo, Jeová. Eu vou destruir todas as vidas de urbanos santos. Eu vou destruir todos os lares. Vai nada. Volta, não vai acabar, rapaz. Estou falando. Eu vou, você não vai, Satanás. Por que que eu não vou? Preste atenção aqui, cara. Eva, vem cá. Aí Eva chega. Quando Deus olha para Eva, aí Deus olha para Satanás e diz assim, Satanás, guarde essa por toda a eternidade. Da semente da mulher eu enviarei que se chamará Jesus Cristo. Ele esmagará a sua cabeça. Você tem que dar glória. Agora desceu, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir. A glória desceu. Jeová desceu, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai, vai. Quebrou tudo, quebrou tudo. É da chuva, é da luz de glória, é da chuva, Jeová desceu, é da semente da mulher, vem ele, Jesus de Nazaré, vem ele, vem ele, vem ele, vem ele, vem ele, vem ele, vem ele. Ele já passou aqui, ele está passando aqui, é ele mesmo, o barulho é dele, agora é dele, é ele mesmo, já tem menos sonho, é ele mesmo,
ainda a esperança. Abraça quem está do teu lado, abraça e segura, diga para ele, diga para ela, ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança. Nós vamos, que glória e praça pública, nós vamos, o seu filho desceu para perdoar pecado, para trazer vida. Aí o profeta Isaías entra agora. Os 27 capítulos vão agora, dizendo para o povo: fique tranquilo, Deus vai confortar vossos corações, ainda há esperança. Isaías está dizendo: ainda há esperança. Ainda há esperança para o teu casamento, ainda há esperança para a tua vida sentimental, ainda há esperança para o teu marido, ainda há esperança para o teu filho vai morrer matado não, ainda há esperança na tua casa, Deus vai libertar ele das drogas, ainda há esperança para a tua filha, ela vai voltar dessa vida, ainda há esperança para o desemprego, ainda há esperança para a tua saúde. Jesus desceu da semente da mulher, ele veio. Diga para quem está do teu lado: eu quero que venha aqui à frente. Todos que não são evangélicos, todos que se afastaram da igreja, vem aqui. Ainda há esperança para você. Deus quer curar a tua dor, a tua ferida, a mágoa que está no teu coração. Lhe humilharam, lhe chatearam. Lá vem duas pessoas após ele pé. Onde está a terceira vem chegando aqui. Lá vem a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Ainda há esperança, vem chorando. Aonde está o oitavo e a nona? Ainda há esperança, ainda há esperança. Lá vem a oitava graça, lá vem a nona vida. Então é 7, 8, 9, 10. São 10. Uma já crente, já está aqui, são 10 almas já. Ainda há esperança, ainda há esperança. Vós jovens, está aceitando Jesus. A 11ª chegou, deixa eu ver minhas crianças. A 12ª vem vindo ali. Uma irmã Graciela vem chorando, vem comovida. Uma irmã Graciela vem voltando. Aonde está a 13ª? Ainda há esperança. Aonde está a 13ª? É você mesmo, você moço, você moça. Não deram nada pela sua vida, me humilharam, falaram que você não ia vencer, mas Jesus está dizendo: ainda há esperança para você. Eu desci a terra para desfazer as obras do diabo e fazer você feliz de novo. Aonde está a 13ª e a 14ª? Aonde está? Eu vou esperar. Estamos em guerra. Uma mensagem dessa, se não tiver um homem, não basta. Lá vem a 13ª, lá vem a 13ª. A igreja aplauda! Cada homem que vem da palma. Aonde está a 14ª? A 14ª vem chegando aqui. Uma irmã acompanha ela, uma irmã acompanha ela. Uma irmã. A 14ª daqui. Aonde está a 15ª? A 15ª, Jesus está te dizendo hoje. Hoje muda a tua história. Ainda há esperança para a tua família, moça. Ainda há esperança. A 15ª vem chorando, vem comovida. É o poder da palavra. A 16ª e a 7ª. Aplauda de pé. Onde está a 18ª e a 19ª? Ainda há esperança.
O profeta guardou o melhor para o final e disse: com todos os problemas, você está no cativeiro, mas ainda há esperança. Está no cativeiro da tristeza, da depressão, da angústia, está no cativeiro da decepção da vida, mas ainda há esperança. Aonde está a 18ª e a 19ª? Eu vou esperar, em nome de Jesus. Aonde está a 20ª? Cadê você? Ainda há esperança. Talvez você tinha perdido ela já, mas Jesus está dizendo ainda há esperança para você. Cadê você que é viciado? Cadê você que foi largada? Cadê você que está com a vida sentimental destruída? Os afastados da igreja, eu não perdoo, meu irmão, você vai ter que voltar hoje. É hoje Jesus quer te devolver a esperança. Aonde está a 18ª? Se essas pessoas chorando não te comovem, aonde está a 18ª, a 19ª e a 20ª? Onde estão os missionários terrestres? Veja quem se afastou, veja quem está fora. Pega na mão dela e diga hoje: ainda há esperança para a tua vida. Diga: ainda há esperança para você. Ainda há esperança para você. Aqui é 2 para um jeito, a 18ª é 2. A 19ª e a 20ª, onde estás? Jesus está te esperando. Sai do teu lugar, eu vou esperar. Solta Satanás. Satanás viu que é chumbo grosso, vem a 19ª. Cadê as palmas para Jesus? Aonde está a 20ª? Aqui é chumbo grosso, é só para crente. Pastor Marcelo não vem encher linguiça, não dá não. Aonde está a 20ª? É você mesmo. É você mesmo. O Espírito de Deus está falando na tua vida. Porque você está sofrendo tanto, está tão triste, está angustiada, está ferida. E Deus está dizendo: ainda há esperança. Lá vem a 20ª, irmão. Aplauda! Aonde está a 21ª? A 21ª onde está? Aonde está a 21ª? A 21ª onde está? Jesus está dizendo para ti: ainda há esperança. Eu quero perguntar também, você que está quase morto na fé: pastor, eu estou na igreja, mas estou esfriando a fé. Eu estou quase morto, pastor. Eu preciso reconciliar. Eu não sabia que existia mais esperança para mim. Jesus está dizendo: renova tuas forças. Eu devolvo a esperança para você. Reconcilia hoje. Não fique desse jeito, você não vai aguentar até janeiro. Você vai cair, você vai pecar. Não tem lugar o diabo quer o corpo. E não seja o teu corpo. Ainda há esperança para você. Sai do teu lugar. Pastor, o rapaz respondeu, ele vai te enganar. É Satanás usando ele para te enganar, moça. Não cai nesse laço, não. Ainda há esperança. Aonde está a 21ª? Eu vou te aguardar. Aonde estão os missionários terrestres? Missionários em terra, dê uma olhada. Tem muita pessoa que o diabo está dizendo: não vai. É só você chegar e dizer para ele: ainda há esperança. Ainda há esperança. Aonde está a 21ª? Ei, jovem! Sai desta vida. As drogas vão te matar. Sua mãe está chorando por tua causa. Pastor, mas eu sou de sorte, eu não morri. Você não morreu porque existem várias igrejas que orando para Deus poupar a tua vida. Aonde estás? A 21ª. Eu vou te aguardar. Eu vou lhe aguardar mais 5 minutos. Aonde está você? Aonde estás? Vem mais uma. 21ª chegou. Aonde está a 22ª? A 22ª é você. É você mesmo, moça. Chega de sofrer. Traga sua amiguinha, jovem. Ela é adolescente. Trague ela. Diga: eu quero ver você para o céu comigo. Lá vem a 22ª ali, olha. Aplauda! A 23ª vem chorando ali, parece. Vem reconciliando. Vem. São 23 almas. Vem chorando, vai por 2. Mas é só 22. A Marciana, cadê o grupo de apoio? Aonde está a 24ª? Solta demônio. Solta elas, demônio. Solta Satanás. Satanás está com raiva por causa da mensagem.
Mas a mensagem de Deus é por isso que ela vem a 24ª, vem comovendo, vem chorando. Mas que mistério é esse? Todo mundo vem chorando, vem chorando. A 24ª chegou! Aonde está a 25ª? A 25ª, Raula. Meu Deus, lá vem uma família. Lá vem uma família. A 25ª, 6ª e a 7ª. Vem chorando no gritou. Aí uma esperança. 27. Cadê a 28ª? Está chorando, eu dou apoio moral. Mas não abrace ela, um jovem. Onde é que está a 28ª e a 29ª? É hoje. É hoje. Pastor, meu sofrimento é grande, eu estou no cativeiro, mas o profeta disse, ainda há esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Onde é que está a 28ª? É você mesmo. Seu coração está dizendo, vai, chega de sofrer. Uma voz está dizendo para ti, muda a tua história. Antes do dia 31 de dezembro, eu mudo a tua história. Se creres, verás a glória de Deus. Venha para Jesus, cadê você? Satanás está trabalhando. O diabo não vai soltar as almas fácil. E Jesus também não vai parar de querer tomar elas do inferno. Não vai! Enquanto os muitos pregadores viraram verdadeiros artistas e profissionais de púlpito, há uma geração nova sendo levantada. Eita Deus! É a 29ª, é a 28ª. E a 29ª também. É 2, é 29. É uma, é 28. É 28. 28. A 29 e a 30 é você. Eu vou aguardar. É bom assim. Geralmente eles querem pôr um de velório para atrair o povo. Venha comer. Não, você tem que ver como você está mesmo. É no seco, é crendo. Você não tem que ver emocionado. Um fundo musical abençoado, gostei do profeta. Já chegou aqui a 29ª. Quem disse que não viu, olha. É um jovem aqui ainda, a esperança para ele. Esse é inteligente. O menino desse aceita Jesus agora, vem a família toda para o céu. Aonde está a 30ª? Quando chegar a 30ª, irmão, eu quero todo mundo dar um salto assim, olha. 3 saltos. 1, 2, 3. Em nome da Trindade. Chegou! 30! Só tem crescendo! Olha aquela machulhas! 30 vidas para Deus. Aonde está a 31ª? A 31ª vem vindo ali, vem correndo. Já vem correndo, levantada. A igreja da 31 palma. 31 palma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aleluia! Que coisa linda! Aonde está a 32ª? A 32ª, aonde estás? Aonde estás? Deus desceu no Éden. E a primeira pergunta que ele fez aqui foi essa: onde estás, Adão? Jesus está dizendo aqui, irmãos santos, aonde está você? Que tudo estava dando errado. Aonde está você? Que estava triste. Aonde está você que a família está destruída? Aonde está você que está doente? Aonde está você que o marido te agride verbalmente? Aonde está você que está sofrendo com os filhos? Aonde estás? Chega a 32ª, aplauda para Deus! É o Espírito Santo que faz isso. Uma jovenzinha comovida. A 33ª onde está? É 33 anos, a idade de Cristo. É quase igual a minha. Só faltou mais 13 anos. Eu sou um menino ainda, vovô. Eu sou um menino. Por isso que Paulo diz, quando eu era menino, agia como menino. Eu sou um menino, pastor. O senhor vai entender. Aonde está a 33ª? Satanás, o povo está lhe olhando com uma cara. Se eu fosse você, liberava fácil essas almas agora. Libera um atacado, cara. Você não vai aguentar a presença de Jesus aqui. O Deus que te venceu na cruz do Calvário está aqui. Aonde está a 33ª e a 34ª? Ei, moça, você conhece essa amiguinha da escola? Diga para ela, eu falei para você de esperança, para o Deus da esperança aqui. A 32ª, vem vindo ali a 32ª. Aplauda com fé, com fé!
33ª. É a terceira. A 34ª, onde estás? Se alguém me der um copo de água sem gelo, eu agradeço. Natural. A 34ª, 35ª. Jesus arredonda 40, Jesus. Não faz número quebrado não, Espírito de Deus. Tem misericórdia. É só mais 6 almas, Jesus. Faz 40, meu Deus. Tem misericórdia. Esse rapaz chegando aqui, ele está acompanhando aqui. São 34 vidas. Onde está você, moça? Volte hoje para Jesus. Reconcilia. Reconcilia com Deus hoje. Jesus vai te perdoar. Está gelada, filha. É natural, por gentileza. Por gentileza. Aonde está? Seja uma criança, um jovem, um adolescente. Jesus disse: vem vindo as criancinhas aqui, pergunta quem está certo. É a 30ª, é 3, é 2, 35ª e 36ª. Aonde está a 37ª e a 38ª? São 36 vidas. Aonde está você? Meu Deus! Eu dei o meu melhor, Jesus. O Senhor honrou minha fé na mensagem desse porte, que muitos pregadores dizem que não conseguem romper, não consegue mesmo. Se não tiver uma vida com Deus, meu amigo, de oração, Jesus, tu não rompe uma mensagem dessa nunca. Onde estás você? Ei, mulher! Teu marido te largou, mas ainda há esperança para você. Pastor, eu fui traída. Ainda há esperança para esta ferida. Deus cura ela. Pastor, eu estou muito triste, eu estou arrasada. Ainda há esperança para a tua tristeza. Já disse que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Aonde está você? A 37ª, 8ª, 9ª e a 40ª. Mais 4 almas, Espírito Santo. Espírito de Deus, faz 40. Honra nossa fé. É o teu querer, Senhor. 40 vidas para ti. Faça essa noite. Ontem Barreirinho, o Senhor trouxe 32. Pague 40, Senhor. Faça que o diabo solte essa menina, este jovem. Demônio das drogas, da prostituição. Espírito da tristeza, da angústia. Solta ela! Solta! Toca, Jesus. Eu vou aguardar, Senhor. Mais 3 minutos no teu nome, Pai. Essas 4 vidas não vai aguentar, Senhor. Toca no coração dela. Diga para ela que o Senhor muda a história dela ainda este ano. Fale dentro, lá como ela sabe que o Senhor fala. Aonde está a 37ª, 8ª, 9ª e a 40ª? Jesus quer te salvar. Jesus quer trazer esperança no teu lar de novo, na tua família, no teu coração. Reconcilie com ele hoje, você. Ei, moça! Pastor, muitos me conhecem. Vem chegando um rapaz aí. Já estava aí. Aonde está? Eu tenho sede de almas. Quando você entrar no meu site, você vai ver um ministério marcado por salvação de almas. E vem esse marchando, olha. Vem com semblante de profeta. Cada um jovem para aplaudas! É a 37ª. Aonde está a 38ª? Meu Deus. O meu pedido é 40, Jesus. O Senhor conhece a minha vida, Pai. Eu já andei 62 cidades dentro do Maranhão. 11 me rejeitaram. Mas 51 eu disse: Deus é comigo. Porque se não entender quem é Deus, meu amigo, homens naturais não vai entender Marcelo Cerqueira nunca. Homens naturais não entram no meu cardápio porque não vai conhecer Marcelo. Só os espirituais vão entender. Essa moça é inteligente. Ela leu na Bíblia que um copo de água vale um galardão. Ela é besta de perder? Vou ganhar um agora, em cima do pastor Marcelo. Deus abençoe, filha. Se ela trouxer mais um, ganha 2. São mais 3 almas.
Eu vou aguardar 1 minuto por cada uma. Os missionários terrestres, você que está aí, você é o novo convocado de Deus. Você é o novo convocado de Deus. Deus vai fazer isso aqui. Alguns pregadores vão dizer: Deus, meu nome estava na lista. Aí Deus vai levantar a lista. Cadê meu nome? A 38ª vem chegando ali, olha. Aplauda o Senhor! Deixa ver ali as crianças. Ele não vai esquecer nunca deste culto. Por que que não tem nome na lista, pastor? Porque Deus vai ter o prazer de fazer isso. Pegar a borracha solta e ó. Jogar fora. E ele vai fazer o que, pastor? Se esse lado está vazio, o outro lado ele vai mostrar o nome. Ele vai mostrar o teu nome. E vai ser o próximo candidato a ser pregador do evangelho, a restaurar a nação. Um bom goleiro, um bom da cor, jogou em 12 países, pregou em quase todos os estados do Brasil. Porque Deus levantou o nome e vai levantar o céu. Aonde está a 39ª e a 40? Meu irmão, quando chegar a 40, misericórdia. Jesus, eu vou aguardar. Ou o senhor faz a obra ou nós vai ficar. Ela é inteligente demais. Pensa que os crentes é bobo. Tem galardão mais que o meu. Já tem 2, aquela mãe lembrar disso lá no céu. Pastor Marcelo, esse aqui foi daquela noite. No dia 15, no Urbano Santos. Nos 15 anos do dia 15, o senhor fez 45 ou não, 46. Saí do 4.5. Aonde está você? Mais 2 vidas para Deus. Aonde está você? Fale com ele. Pregue agora. Faça o teste. Jesus, tu me usa. Quebra essa cadeia agora. Eu vou trazer ela agora em nome de Jesus. Deus abençoe, filha. Não vou dar mais galardão para amanhã. Agora acabou. Mais um aqui. É 2. É 40. Aplauda de pé. Meu Deus. Mais forte. Mais forte. É 40 almas. É 40 almas. Para a glória do Eterno. Aplauda ele para o céu. A glória dele. O poder dele. A unção dele. Ele que perdoa o pecado, ele que liberta o pecador, ele que cura enfermo, ele que expulsa Satanás. Ele! Eu estou feliz pelas 40 vidas. Pelas 40. Ainda deve ter mais umas 5 perdidas por aí. Mas nós vamos dar continuidade ao trabalho. Que oração, meu chefe? Pastor. 10. Eu vou passar aqui a Vossa Excelência, o pastor da igreja.